7h08, vamos mudar de assunto. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Como é que está a tua qualidade bucal? Você tem tomado aí os cuidados devidos exatamente para cuidar do teu dente, cuidar da tua mastigação? Pergunto isso porque o dente ele é muito importante, os cuidados devem ser rotineiros e muitas vezes a gente deixa de lado, né? Muitas vezes a gente só vai cuidar do dente na hora da dor, quando na verdade a gente precisa sempre manter exatamente a prevenção. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Cauã Terra, que é odontologista. Seja bem-vindo, Dr. Cauã. Obrigado, Diego. Vamos explicar aqui ao pessoal de casa, a gente já tem aqui, pessoal, ó, uma ilustração. Como é que a gente deve escovar o dente de forma correta, a higienização e quando é que a gente deve limpar? É sempre depois que come? É antes? Quantas vezes ao dia? Tem limite? Não tem? Vamos agora aprender um pouco mais ou aprender mais ainda, por assim dizer, como é que a gente cuida da nossa dentição, né, doutor? Bom dia. Sim, bom dia, Diego. Muito bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Um prazer novamente estar aqui. Diego, a prevenção hoje na cavidade oral, ela é tudo. Todo mundo que faz a prevenção do jeito correto, do jeito certo, evita aquele monte de problema que ao longo da vida possa aparecer e que a gente, como dentista, como odontologista, a gente orienta o nosso paciente a evitar esse tipo de situação, que fica muito mais barato, vamos assim dizer, a gente partir pela prevenção. Então, por exemplo, o senhor trouxe aqui o material para ser mais ilustrativo, didático para o pessoal de casa. Lembro que às vezes as pessoas reclamaram, da outra vez que o senhor esteve aqui, da própria questão de sangrar e isso pode ter sido por causa da escovação, né? O sangramento pode ser ocasionado pela escovação não correta. Então vamos explicar para o pessoal de casa como é que a gente pode escovar de uma maneira sadia, não agressiva, aliás, os nossos dentes. Sim, a gente trouxe aqui hoje no programa, a gente fala que é o remédio do dentista: pasta, escova e fio dental. Com esses 3 itens, a gente consegue, ao longo da vida, ter uma prevenção e evitar qualquer tipo de problema mais futuro em relação ao dente e à saúde da cavidade oral. Em relação à escovação, a gente preza sempre por uma escova macia, gente. A nossa gengiva ela é muito sensível, então quando a gente usa uma escova média ou uma escova com cerdas duras, a gente machuca a nossa gengiva e as isso cerdas causa... são essa parte aqui que faz a higienização específica do dente, né? As cerdas são esses, vamos supor, esses cabelinhos que toda escova tem e a gente preza, a gente orienta uma escova macia ou uma escova ultra macia. Quanto melhor a maciez dela, mais fácil a gengiva. E muito simples de escovar. Eu falo que a gente tem que gastar 6 minutos, no mínimo, por escovação. Trazendo sempre na direção de, pegando a escova, de cima para baixo, na região superior. E de baixo para cima, na região inferior. Escovando a parte de dentro da boca, muito importante, que é onde acumula muita sujeira. Opa! E na parte de baixo, obrigado. E na parte de cima, escovando de dentro para fora. Não esquecer, gente, de escovar a língua. Acumula-se muita sujeira, muita bactéria na língua. Pode escovar com a própria escova ou porque tem aqueles materiais que são vendidos em farmácia que é um limpador de língua? Sim, tem os limpadores também. Tem os limpadores de língua hoje, Diego, que ajudam muito essa função. A gente tem mecanismos que facilitam o nosso serviço. Mas agora, a escova hoje tem escovas próprias para fazer a limpeza da língua, limpeza da bochecha, limpeza do céu da boca, do assoalho e do fundo da boca e limpeza do assoalho da língua. Essa escova que o senhor trouxe, por exemplo, ela tem um material aqui nessa parte traseira, ou seja, essa parte aqui pode ser utilizada para a língua, seria essa parte aqui? Sim. Hoje os fabricantes, eles colocam uma certa aderência, um certo material nas costas da escova, da cabeça da escova, que facilita também a limpeza da língua, mas não deixando de usar as cerdas para isso.
É porque, por exemplo, lembro que de matérias, reportagens que eu já fiz, e na explicação exatamente para mostrar o errado, as pessoas fazem esse movimento de direita e esquerda. Isso pode ocasionar o quê? Tem a própria questão da gengiva, ela subir, ou a raiz do dente ficar exposta. Sim. Quais problemas a má escovação pode trazer exatamente para quem está em casa aprender, porque a gente deve aprender como é que escova o dente da forma correta e evitar problema. Nesse próprio modelo, se a câmera conseguir focar aqui, a gente observa muito bem. No próprio... Isso, está aqui ótimo. No próprio pezinho do dente, vamos dizer aqui, no colo do dente, a gente vê um desgaste excessivo da gengiva. Por essa escovação errada, aquela escovação de um lado para o outro, aquela escovação em círculo, a gente apenas está levando a sujeira de um lado para o outro, não está expulsando a sujeira propriamente da boca. E a gente tem aquele desgaste excessivo nos dentes, que é onde que causa sensibilidade, onde que causa dor, levando até a perda dentária. Doutor, por exemplo, a frequência da escovação deve ser quando? É sempre após ou antes da refeição? Ou existe um período que a gente deve, passei a tarde inteira sem me alimentar, mas se tiver como escovar o dente é bom para manter a higienização? Ou é sempre quando há alimento após a ingestão de alimentos? Olha, Diego, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta de no mínimo 3 vezes por semana a escovação. 3 vezes por dia, perdão, a escovação. Eu gosto de passar para os nossos pacientes que pelo menos 4 vezes. Uma ao acordar, após o café, almoçou a escovação, do almoço até a gente ir dormir, a gente não fica sem comer, com certeza. Então a gente faz aquele lanche da tarde ou aquele jantar e antes de dormir, a gente também tem que escovar dente. E por volta ali das 6 da tarde, dá uma escovada, quem puder ter essa condição, uma escovinha na bolsa para ir para o serviço, que ajuda também. E muito importante, após todas as refeições e antes da escovação, o uso do fio dental, que é outro também fator, vamos dizer assim, essencial para a saúde da boca. Então vamos lá para essa outra parte aqui, da explicação do fio dental antes ou após a escovação e como utiliza. Porque, por exemplo, a gente puxa o fio dental, vamos supor, o tamanho correto e, por exemplo, a pessoa tem que usar as partes diferenciadas ao longo da higienização. Como é, doutor? Sim, vamos lá. corretamente. Deixa eu cortar aqui, pronto. O fio dental, gente, ele não precisa ser de um tamanho exagerado. Eu brinco que o paciente não precisa achar que o fio dental vai usar para soltar pipa. Não é. Apenas para limpar a boca. Então, eu cortei pelo menos um tamanho razoável. Tá ótimo, tá ótimo. Seu tamanho tá ótimo. O fio dental ele é usado antes da escovação, certo? Entre os dentes. Então, a gente de frente para o espelho é importante, viu, gente? Deixa eu lhe ajudar aqui. Isso, obrigado. É importante, gente, toda a escovação, toda a higiene bucal ser de frente ao espelho para observar o que está fazendo. E entre um dente e outro, a gente passar o fio dental até o final do dente e tirar essa sujeira para fora do dente. Até o fundo mesmo, virando aqui, ó, o pessoal pode perceber, ó, lá no fundo do dente, de um lado, de outro, e removendo o fio dental. Usou da outra parte limpa, de um lado, de outro, até o fundo, retira-se o fio dental. Isso em todos os dentes. Doutor, meu dente está lá no fundo, ele está sozinho. Eu não devo passar o fio dental, então? Não tem dente do lado? Deve, porque no cantinho desse dente acumula uma sujeira que a escova não chega. O fio dental, Diego, limpa aquela sujeirinha que a escova não chega. Então, é importante a gente manter todos os cantinhos da boca, tudo aquele, esse aqui não vai ter esse problema. Vai. Se descuidar, a doença chega e ela chega com força total. Quais doenças, doutor, por exemplo, podem surgir devido a esse não cuidado com a escovação, com a higienização da boca? Olha, a doença principal hoje que acomete a cavidade oral é a cárie. É a doença infecto-contagiosa que mais se tem no mundo hoje, é a doença cárie.
Tem a doença periodontal, que é a doença da gengiva, sangramento, dor, coceira na gengiva. Tem a doença de maloclusão, que aí é a questão de mordida e encaixe dos dentes. E a questão que a gente comentou naquele último dia do câncer bucal. Tudo isso com uma má higienização, ela pode acontecer com muito mais gravidade. Agora, doutor, aproveitando que o senhor trouxe aqui a pasta de dente, muitas pessoas acabam colocando de mais ou de menos. Isso faz diferença? Qual é o tanto que a gente deve colocar? Certa vez ouvi falar que deveria ser do tamanho de um grão de feijão, mas essa dúvida eu nunca tirei. Aproveito e tiro dúvida agora. A pasta de dente, como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Então, a gente colocar muita pasta de dente hoje na nossa escova e ter a sensação de limpeza por causa do gosto da pasta de dente é errado. Então, eu gosto também de prescrever para os meus pacientes o seguinte: olha o tamanho da unha do mindinho, coloca esse tamanho de pasta de dente e saiba usar essa quantidade de pasta de dente de uma maneira correta. Não adianta colocar muita pasta de dente que a sensação de limpeza vai ser uma, mas a limpeza em si não vai ser a mesma. Agora, colocando a pasta de dente em quantidade correta, você, seguindo as regrinhas básicas de uma escovação, não vai ter nenhum problema. Aí você vai usar a pasta de dente com eficácia. Vamos demonstrar aqui então para o pessoal de casa saber qual o tamanho exato para colocar a pasta. Só isso, Diego. Aí você de casa que costuma ter a higienização ou que não costuma, a gente está aqui mostrando para você quais cuidados temos que ter exatamente com a saúde da boca. A gente sabe que a saúde sempre começa pela boca, né? Então, para você manter esse hábito saudável exatamente todo santo dia, para evitar problemas de saúde, como o doutor estava falando, especificamente de cárie, que incomoda muita gente. Aí, doutor, o senhor comentou agora há pouco sobre a própria questão da mastigação. Isso também causa a má forma, né, de não mastigar. Por exemplo, mastiga mais de um lado do que do outro. Isso com o tempo também gera algum tipo de problema ou não? Gera e muito. Hoje, a maloclusão, que é uma das 4 principais doenças que a gente tem na boca, com o passar do tempo, ela vai trazer um prejuízo tremendo ao paciente, à pessoa que tem essa doença. E esse prejuízo ele vai desde uma dorzinha no dente, um esforço maior que aquele dente está recebendo, ou até mesmo problemas fora da boca, problemas na articulação, dores de cabeça, dores de coluna, zumbido no ouvido. Você que está aí assistindo a gente, tem esses sinais, tem esses sintomas, eu indico, procure um dentista. Às vezes, a gente vê muito no nosso consultório, Diego, na nossa clínica, paciente que, doutor, eu fui no médico, fui no otorrino, fui no clínico geral e não descobriu nada do que eu tenho, mandou eu ir no dentista. Então, a gente escuta muito isso no dia a dia e quando a gente vai observar, o paciente está com problema de maloclusão. Uma sobrecarga excessiva em determinadas áreas dos dentes, elas se sobrecarregam e causam esses problemas do encaixe da mordida. Doutor Cauã, quais são os alimentos que podem gerar mais problemas ao dente? Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas consomem o refrigerante. O refrigerante, ele é nocivo para o dente? Até que ponto? Sim, eu faço até um teste aí. Pega um refrigerante, bebe e não engula. Deixa ele 2 segundos na boca e passa a língua nos dentes para você ver o tanto que áspero que fica o nosso esmalte. O refrigerante ele é super ácido, Diego. Além de fazer mal ao nosso sistema digestório, ele no sistema estomatognático, que o dente pertence, que é o órgão desse sistema, ele causa esse desgaste no esmalte, essa desmineralização. Então a gente perde esmalte com o uso de refrigerante. Quanto mais ácido ele for, pior é. Assim o refrigerante como os outros alimentos, como doce, considerado na boca é ácido, como suco de frutas cítricas que são ácidos. Então a gente recomenda o quê? Bom, não consegue parar de beber, de comer esse tipo de alimento? Use o alimento e logo após faz a higienização da boca.
Eu lembro que algumas frutas, elas causam sensibilidade. Por exemplo, se eu comer siriguela, eu sinto uma não fragilidade, mas uma sensibilidade no dente. Alguns alimentos, eles podem causar realmente isso, né? Agora, como tentar, pelo menos, reverter essa sensação de sensibilidade, doutor? Olha, a sensibilidade, ela não é normal. Eu falo que se você tem qualquer coisa de anormal na boca, você não vai sentir, desculpa. Se você tem qualquer coisa anormal na boca, você deve ficar atento, deve procurar o que é. Se hoje, por exemplo, você tem sensibilidade com siriguela, que você falou, algum dente seu, alguma região da boca está desprotegida. Porque o esmalte por si só natural, ele não tem essa sensibilidade. Ah, doutor, eu tenho a sensibilidade, o que fazer? Primeira coisa, procurar o dentista. A gente tem que fazer um exame clínico, ver a causa e o motivo dessa sensibilidade. Diagnosticou que é uma sensibilidade mais leve, mais branda, tem tratamentos que a gente pode fazer em casa. Seguindo a orientação do cirurgião dentista, a gente faz o tratamento em casa. Em alguns casos mais graves, Diego, tem que partir para um tratamento mais invasivo, desde restauração até tratamento endodôntico, que é o tratamento do canal, para o paciente ele não sentir mais o incômodo dessa sensibilidade. Enxaguante bucal tem efeito? Tem. Por incrível que pareça, tem. Desde que usado também com sabedoria. Não adianta você encher um copo americano de enxaguante bucal e colocar na boca que você não precisa escovar dente. Muito pelo contrário. É um complemento à escovação. Mais uma vez eu friso. Fio dental, pasta de dente e escova. Os principais remédios de dentista. O enxaguante é um complemento para chegar ainda mais naquele cantinho aonde nem o fio dental nem a escova conseguiu limpar. E cada enxaguante hoje, cada fabricante que se tem no mercado tem um produto, um agente específico e, vamos dizer assim, um componente químico que ajuda também na nossa escovação. Eu recebi aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o Dr. Cauã Terra, odontologista, trazendo aqui a explicação sobre os cuidados que nós devemos ter diariamente com os nossos dentes. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela participação. Diego, uma ótima terça-feira para o senhor. Obrigado. Bom dia a todos.